Antes da gente iniciar a leitura, vamos fazer uma oração da forma como que você está mesmo. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos concentrar os nossos pensamentos no Senhor. Pedir para que Ele fale conosco através da sua palavra, através do texto no qual nós vamos meditar, para que o Espírito Santo nos convença desta verdade que o Senhor assim escreveu para nós. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Senhor para todo sempre. Pai, primeiramente eu te agradeço, te louvo por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, congregando em adoração ao Senhor. Que este culto, Pai, que já foi iniciado tão belamente, possa servir de fumaça para as suas narinas, que as nossas orações possam subir até o trono da tua graça, que os nossos pedidos e súplicas possam chegar aos teus ouvidos, que não rejeita oração. Pai, obrigado por cada vida que aqui está, por cada um no qual o Senhor designou para que estivesse hoje. Te peço, Senhor, que fale conosco através do texto que nós vamos meditar, que as tuas verdades sejam inseridas e gravadas em nossos corações. Pai, obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. Te peço pelas crianças que estarão na salinha, que o Senhor possa falar com elas também, que a futura geração, Pai, possa ser construída hoje através dos pais e mães que aqui estão, através de cada adulto que aqui está, para que eles entendam que através do exemplo, do ensino e da palavra se construirá o adulto de amanhã. Que essas crianças possam aprender do Senhor todos os dias. Assim como nós, Pai, que devemos ser como uma criança confiante no Senhor, para que nós possamos herdar o reino dos céus. Fale conosco, este é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandiosas coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Esse pequeno salmo, irmãos, é um salmo de peregrinação. O Salmo 126, juntamente com o 127 e o 128, ele traz à memória uma época em que Deus restaurou o povo de Israel, tirando eles do cativo da Babilônia, do cativeiro da Babilônia, e levando-os de volta à terra de Israel. O Salmo de número 126 que nós lemos é um salmo de peregrinação. É um salmo que nos remete à volta, à saída do cativeiro, até a chegada em Israel. O 127 será um salmo de reconstrução, enquanto o 128 é um salmo de repovoamento. Mas hoje o nosso foco é o Salmo 126. Para que nós possamos entender no contexto no qual este salmo foi escrito, devemos voltar um pouco na história, para entender o que estava acontecendo com o povo de Israel. Israel era um povo escolhido por Deus. São os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Nós sabemos que quando houve uma grande fome na época de Jacó e dos seus 12 filhos, eles migraram para o Egito e lá se estabeleceram. E lá no Egito eles formaram uma grande nação, um grande povo. Porém esse povo era escravo do Egito. Então o Senhor liberta este povo e os leva até a terra prometida, a terra de Canaã. E ali na terra de Canaã, o povo
em luta, expulsa os habitantes que ali estavam. E Deus, vez após vez, faz um milagre e outro milagre para provar que o Senhor estava com aquele povo. Porém, o tempo se passa, o povo se estabelece naquela terra, mas eles se voltam contra o Senhor. Eles adoram outros deuses, eles cultuam outras coisas, eles se misturam com os povos pagãos que habitavam em volta de Israel. Eles abandonam o Senhor por completo. E o Senhor não tem outra alternativa senão castigá-los, levando-os para o cativeiro na Babilônia. Lembremos, irmãos, que o Senhor castiga aquele a quem Ele ama. Porque o castigo do Senhor não é punitivo, mas é uma correção para que nós possamos voltar aos trilhos do caminho correto. Então o povo se torna escravo na Babilônia. A terra de Israel é arrasada. Diz a palavra que um rei chamado Nabucodonosor invade Israel, leva parte do povo cativo e deixa outra parte ali sob uma vassalagem, ou seja, cobrando tributos, e o rei da Babilônia era quem comandava. Porém, o rei que ali fica acaba traindo a Babilônia. Então Nabucodonosor volta e destrói toda a nação. Diz a palavra que ele saqueia o templo do Senhor, leva consigo ouro, prata e todas as riquezas que Israel tinha. Israel fica desolada, deserta, abandonada, largada por 70 anos. Agora o povo, mais uma vez, é alvo da lembrança misericórdia do Senhor. E o Senhor se lembra do seu povo e se lembra da promessa de que Ele nunca abandonaria o povo no qual Ele escolheu. Então agora Ele chama Israel de volta e os leva à reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. E este salmo é um salmo escrito neste contexto, nesta época, de um povo que estava escravizado numa terra distante, de um povo que parecia abandonado e largado por seu Deus, mas que de repente vê o seu Deus surgindo e novamente com um braço terno e carinhoso, trazendo-os de volta ao colo e ao seio do seu Pai. Como Deus é bondoso, irmãos. Como Deus é bom e Ele sempre nos resgata. Diz a palavra que aquele que o Pai deu a Cristo, vai até Cristo. E o Senhor Jesus, de maneira nenhuma, o lança fora. Se você foi a Cristo, entenda que você é uma ovelha dele. E por mais que você se desgarre do rebanho, saiba que Ele é o bom pastor. E Ele vai atrás de você, para que Ele te volte ao aprisco de qual você nunca deveria ter saído. Assim foi com Israel. Assim é com cada um dos escolhidos de Deus. Deus não abandona aqueles no qual Ele escolheu, porque esses escolhidos são alvo de um amor eterno. Um amor que foi fundado e foi sentido por Deus, se é que eu posso assim dizer, antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo de existir a luz, Deus já amava o seu povo, diz a palavra. E Deus não abandona aquele no qual Ele escolheu. Vejamos então o Salmo, adentremos ao texto para que a gente possa aprender algumas verdades com este Salmo tão bonito. Ele começa dizendo: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Quando Deus nos resgata, irmãos, quando Deus faz algo por nós, no qual nós já não esperávamos mais, no qual já nós não tínhamos certeza ou pensávamos que Deus poderia fazer isso, é como se nós estivéssemos sonhando. É como se nós estivéssemos dormindo acordados. O povo de Israel provavelmente já estava acostumado a viver de escravidão nessa terra distante. Lembremos que passaram-se 70 anos
A nova geração que nasceu escrava. Mas agora o Senhor os liberta. E o Senhor está prestes a conduzi-los de volta a Israel. É como um sonho. É como algo que nós não imaginávamos. Quando o Senhor faz algo para nós, é como algo que a gente sonha acordado. Parece uma coisa de outro mundo. Parece algo que nós não esperávamos. Assim são com as bênçãos que o Senhor nos dá. Se você passa por um momento difícil, por uma doença terminal, uma doença onde o estágio está avançado, saiba que Deus pode sim resgatá-lo. E saiba que esse sonho pode sim tornar-se realidade. Se você vive um momento onde você está por baixo, você está arrasado por alguma coisa, saiba que Deus pode libertá-lo. Em outra tradução, na Almeida Revista e Atualizada, diz assim: quando Deus restaurou a sorte de Israel, de Sião. Deus restaura sortes. Deus traz de volta aquilo que parece que foi perdido. Olhemos a história de Jó e contemplemos a bondade e a misericórdia de Deus. Jó provavelmente passou noites e dias pensando estar abandonado, pensando que aquele sonho de outrora vivido não poderia ser sonhado novamente, não poderia ser vivenciado por mais uma vez. Mas o Senhor restaura a vida de Jó, assim como Ele restaura a vida de cada um daqueles que confiam nele. Se você tem algo perdido, se você acha que algo foi perdido, e esse algo é benéfico, esse algo vem do Senhor, saiba que Deus restaura. Ele é um Deus que restaura casamentos, Ele é um Deus que restaura o relacionamento de pais e filhos, Ele é um Deus que restaura amizades, Ele é um Deus que restaura vidas. Ele é um Deus que restaura a cada um daqueles que parece estar abandonado, perdido ou desventurado por aí. Deus é um Deus de restauração, é um Deus de renovo. Diz a palavra que o Senhor Jesus não negligencia a cana quebrada ou o pavio que fumega, ou seja, algo que é desprezado pelos outros, o Senhor Jesus não despreza. Ele, quando pisou na terra, era um homem que ia atrás dos pecadores, restaurava vidas, tocava em leprosos que eram ignorados pela sociedade, recebia pecadores, prostitutas, publicanos, que eram párias daquela época. O Senhor é um Senhor que restaura a sorte, é um Senhor que restaura vidas. Nós devemos entender que o Senhor restaura as nossas vidas quando nós encontramos com Cristo. Somos como o órfão que foi adotado por um pai. Nós somos como um escravo que recebeu sua carta de alforria. Somos como um condenado na prisão, condenado à pena de morte, aguardando a execução de sua pena, mas que recebe não só o fim de sua sentença, mas a libertação e o perdão de todos os seus crimes. Nós somos restaurados de uma vida de pecado, de uma vida de iniquidades, e somos colocados como filhos. Assim como Melquisedeque, que era um aleijado e comia restos, mendigava numa cidade esquecida pela sociedade. De repente o rei Davi o chama e ele não só come a comida do rei, mas também come na presença dele. Nós somos assim, restaurados. E se você não medita nisso e não pensa que isso é um sonho, você não entendeu o Evangelho.
Porque aquele que entendia o seu futuro, o seu pecado, entendia o seu destino sem Cristo, e agora se vê herdeiro e co-herdeiro com Cristo. É um sonho que coração ímpio nenhum pode sonhar. Somente um coração regenerado pode meditar e sonhar com os dias que não terão fim nos céus, com os momentos onde as lágrimas estarão secas de nossos olhos, com a eternidade vivida com irmãos e com aquele que nos restaurou. Ah, irmãos, isso é como um sonho. É como algo que nós não podemos enxergar pelos olhos naturais, senão com os olhos da fé. Israel estava vivendo em escravidão na Babilônia, mas agora o Senhor o chamou. A voz mansa e humilde do Cordeiro de Deus bradou, e os ouvidos de Israel escutou aquela voz. E como ovelhas, está seguindo o seu pastor. Eles estão indo de volta à terra prometida. Israel está de volta. Veja o verso 2, então eles dizem: então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Quando nós descobrimos que nós fomos restaurados por Deus, através da obra do Senhor Jesus, não há outra reação se não louvarmos ao Senhor com nossas línguas, se não cantarmos música de adoração àquele que nos dá a vida eterna, se não agradecer com toda a voz de nosso ser àquele que nos chamou de volta. Israel agora canta de alegria. Percebam que eles ainda estão na Babilônia. Esse salmo é um salmo de peregrinação. Eles não viram ainda a sua terra. Eles estão indo de volta. Mas os olhos da fé já contemplam e eles vão fazer esse trajeto, esse caminho, com cantos de gratidão. A vida do cristão tem que ser um eterno louvor àquele que o salvou. Se você não agradece a Deus todos os dias por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele tem feito, e por aquilo que Ele fará por você, é bem provável que o seu coração ainda não entendeu o Senhor Jesus. Nós devemos viver dias de gratidão, de júbilo, de cantos. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Se você não agradece a Deus todos os dias, não apenas pelos bens materiais ou pelas necessidades supridas do dia a dia, mas se você não lembra e diz: Senhor, graças a Deus, porque eu sou um pecador, mas o Senhor me resgatou. Não uma oração como o publicano, como o fariseu, que dizia: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como aquele publicano. Não. Mas uma oração como a do publicano, que diz: Senhor, sê propício a mim, pecador. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é comigo. Porque há tantos ímpios lá fora neste mundo, há tanto pecado, mas o Senhor me resgatou desta multidão de iniquidade. O Senhor me trouxe à luz. O Senhor me fez conhecer a Cristo. O Senhor fez-me entender ou começar a entender as verdades eternas que serão desvendadas em sua plenitude no dia da volta de Cristo. A sua vida tem que ser um constante louvor à glória de Deus. Tem que ser uma vida de gratidão, de oração, de cântico, de meditação, de palavras que enaltece e glorifica o teu Pai que te resgatou. Israel agora canta, e ele canta tão fortemente que as outras nações diziam, até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas
por este povo. Irmãos, o dia que nós, como igreja, de verdade vivemos uma vida de gratidão a Deus, uma vida de alegria plena, uma vida com verdadeiro contentamento de Deus, aqueles que estão à nossa volta vão glorificar a Deus através de nós. As outras nações olhavam para Israel e diziam: grandes coisas o Deus dele realmente fez por eles. A sua vida reflete as coisas que Cristo tem feito por você. A sua vida é um espelho da glória de Deus para que os outros possam enxergar a Cristo através de tuas atitudes. Reflita nisso, irmãos. Reflita nisso. Nós devemos refletir a glória de Cristo. Paulo diz assim lá em 1 Coríntios, capítulo 11, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Nós devemos imitar a Cristo. Nossas atitudes devem ser as atitudes do Senhor Jesus. Um coração manso, humilde, grato. E isso fará com que os outros, até os ímpios, até as nações pagãs, reconheciam o Deus de Israel naquela atitude. É assim conosco, irmãos. Mas não pelo nosso mérito, mas por Deus. O que Israel fez aqui para que eles fossem reconhecidos? Nada. Veja que o texto diz: o Senhor fez coisas grandiosas. Se nós refletimos a Cristo, é porque Ele veio a este mundo. É porque Ele pregou o Evangelho. É porque Ele pagou o preço por nós. É porque Ele ressuscitou. É porque Ele intercede pelo Pai por nós. É porque Ele um dia voltará para nos levar. Tudo é por Ele. As coisas grandiosas é o Senhor quem faz. Mas somos nós os beneficiados. Somos nós que colhemos os frutos daquilo que Cristo plantou. E as outras nações viam isso em Israel. Que o mundo veja em nós o Deus que nós servimos. Que a igreja, de fato, seja algo que faça diferença nesse mundo. Que seja aquilo que Jesus nos mandou fazer. Ser luz no mundo e sal da terra. Não essa igreja que vive brigando por posição, por status, que aparece em política, que aparece mas a igreja que prega Cristo, que fala a verdade. A igreja que ora até mesmo por aqueles que a perseguem. A igreja que reflete a luz de Deus. Verso de número 3, o povo diz: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Quando nós sentimos a veracidade e a grandeza da obra que Deus fez por nós, o testemunho dos outros não se compararão com a nossa alegria. Porque alguém de fora pode enxergar o Senhor em nós, mas nós que estamos no dia a dia com o Senhor, sentimos e vivemos com o Senhor. É muito maior do que um testemunho, é uma vida prática. Israel diz: sim, grandiosas coisas o Senhor fez por nós. E por isso nós estamos alegres. Pergunte aos filhos dos homens que vivem no pecado o que Deus tem feito por eles. A maioria deles vai murmurar, vai maldizer e vai olhar para aquilo que não possuem em detrimento daquilo que Deus já os deu. Agora pergunte para um filho de Deus que teve o seu coração regenerado. E ele louvará a Deus. Pelo sol que brilha na manhã e aquece o seu dia.
ou mesmo pelo tempo nublado e a chuva que cai, Ele agradece por ela regar a terra. Não há dia que nós não devamos agradecer as coisas que Deus faz por nós. Pelo prato de comida que nós temos. E olha que nós somos abastados perto de tantas outras pessoas. Pelas roupas que vestimos. Pelo conforto de nossas casas. Pelo aconchego de nosso lar. Quantas coisas grandiosas o Senhor tem feito por seus filhos. Só um coração que realmente descobriu a Deus consegue enxergar isso e glorificá-lo. Não olhemos, irmãos, para aquilo que ainda não possuímos. Porque se nós não temos, é porque o Senhor ainda não quis nos dar. Porque não precisamos. Mas sejamos agradecidos por aquilo que o Senhor já fez e faz todos os dias por cada um de nós. Você já agradeceu ao Pai Celestial hoje? Você já orou e disse: Pai, obrigado por este fim de semana. Obrigado porque eu tenho saúde. Obrigado porque eu tenho os pulmões plenos para respirar o teu ar. Obrigado porque eu posso ainda sentir o gosto e o cheiro das coisas. São nas pequenas coisas que nós descobrimos as grandiosas obras do Senhor. Fique sem comer alguns dias e dará valor no prato que lhe sustenta. Fique sem dormir algumas noites e você verá que verdadeiramente é Deus que dá o sono para os justos. São as pequenas coisas que fazem com que Deus seja Deus em nossas vidas. Não negligencie isso. Lembre-se, Israel aqui ainda é escravo, eles não saíram, mas sim, grandiosas coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso, ou seja, esta é a razão de nós estarmos alegres. Se a tua alegria não vem do Senhor, é uma alegria falsa e transitória. Se a tua alegria vem de bens, conta bancária, até mesmo de saúde ou de pessoas, é uma alegria transitória. E uma alegria que o mundo diz ser alegria. Mas se a tua alegria vem do fato de que o Senhor Jesus o resgatou da morte, Ele prometeu a vida eterna, você tem a alegria verdadeira. A alegria que ninguém te tira. A alegria que dinheiro nenhum compra. A alegria que homem nenhum pode lhe proporcionar. Somente aquele que morreu na cruz por nós pode nos dar um coração realmente alegre. O verdadeiro contentamento não vem de ambientes. Alguns pássaros cantam as mais belas canções, mesmo preso em gaiolas. A alegria verdadeira vem de dentro para fora. É algo que Deus nos dá quando nós nascemos de novo. Que você possa usufruir dessa alegria. Que essa igreja aqui possa, de fato, ter essa alegria consigo. E resplandecer essa alegria para todos os que estão à sua volta. Verso de número 4, eles dizem assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Veja, Israel está voltando. Israel diz que o Senhor fez grandes coisas por eles. Mas agora no verso 4 ele diz: Senhor, restaura-nos. Enquanto o verso 1 diz que o Senhor já os trouxe de volta. A verdade, irmãos, é que quando Israel voltou do cativeiro da Babilônia, não voltou por completo. Parte do povo voltou e outra parte ficou na Babilônia. E agora aqueles que estão voltando, cantando canções de alegria, eles não esquecem dos seus irmãos que ficaram para trás.
e fazem uma petição: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Os rios que cortam os desertos, em época de seca, a água deles se esvai por completo. Mas na época da chuva, a chuva os enche e o volume dos rios voltam a abastecer aqueles que estão nas margens destes rios. Assim que Israel está dizendo: nós ainda somos uma terra seca, mas mande chuva, para que aqueles que ficaram também possam vir. Irmãos, isso nos remete que aquele que tem o coração alegre no Senhor, ele quer dividir essa alegria com os que estão à sua volta. Aquele que recebeu um bem do Senhor, de maneira nenhuma ele vai negligenciar ou esquecer o irmão que está do lado. Se você nasceu de novo, não vai querer mostrar essa alegria para os que estão à sua volta, para os que convivem com você, para aqueles que trabalham com você no dia a dia. Israel, parte dele está voltando para a sua terra, mas eles não esquecem dos que ainda são escravos na Babilônia. Há muitos lá fora ainda padecendo, irmãos. Há muita gente ainda necessitando de uma palavra, de uma oração, de um consolo, de um abraço, de uma visita. Não se esqueça daquilo que o Senhor Jesus disse. Se você der um copo de água, um prato de comida, uma roupa, se você for visitar alguém enfermo ou na prisão, se você fizer qualquer uma destas coisas para o mais pequenino dos irmãos, o Senhor Jesus disse que a Ele próprio você está fazendo. Não se esqueça dos que estão à sua volta. Se Deus te deu com gratidão tantas coisas, se a graça foi derramada a ti de forma que você possa ajudar alguém, ajude. Comece pelos da sua casa. A palavra diz que aquele que não ajuda os da sua casa é pior do que o incrédulo. Eu não estou dizendo de ajudar financeiramente ou de... Isso é importante, se você puder, faça. Mas se você nasceu de novo e a sua boca não fala de Cristo, você está negligenciando o maior bem que Deus te derramou. Pois aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisto está pecando, diz a carta de Tiago. A boca fala o que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de Cristo, a sua voz entoará a Cristo. As suas canções serão de gratidão ao Senhor. As suas palavras serão sobre o Senhor Jesus. Pense no que você tem falado, em como você tem falado, porque o que a boca fala está cheio o coração. Israel não esqueceu dos seus irmãos e pede para que Deus o restaure. Irmãos, por mais que nós possamos fazer todas as coisas de bem para alguém, nós não podemos deixar de orar por esta pessoa. Se você dispensa tempo para a sua oração, e aquilo que você pede a Deus é justamente aquilo que você mais deseja e quer. Você tem orado pelos seus semelhantes? Quando você está de frente ao grande rei, você tem pedido apenas por você? Ou você lembra dos que estão à sua volta? Ore. Por mais que eu possa ajudar alguém, não há bem maior do que uma oração. Não há bem maior do que falar com aquele que tudo pode por aquela pessoa. Ore. Ore pelos seus filhos.
Ore pelo seu cônjuge, pelos seus pais, pelos seus amigos. Ore pela igreja. Ore pelos seus pastores. Ore pelos seus irmãos. Orai uns pelos outros, diz a palavra. Irmãos, se nós soubéssemos que se nós orássemos mais, tanta coisa mudaria em nossas vidas. Nós enxergaríamos o mundo tão diferente. Nós amaríamos até os nossos inimigos se começássemos a orar por eles. Israel está orando por aqueles que ficaram. Ore você também. Verso 5 ele diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Emendando o 6 diz: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Este texto nos remete à labuta do dia a dia. Tudo que nós vamos fazer, toda obra que nós colocarmos para que nós possamos fazer, seja uma obra para o Senhor, para a igreja, seja o nosso próprio trabalho, seja a educação dos filhos. Lembre-se que neste mundo o pecado ainda reina e o mal existe. E nós vamos fazer a nossa obra com lágrimas, com dores, com choros, com um coração muitas vezes pesaroso. O texto aqui nos remete a um agricultor que está plantando. O tempo de plantar é um tempo difícil. É um tempo de preparar o solo. É um tempo de contar com o sol e com a chuva. É um tempo de preparar a terra. É um tempo de labuta, de lágrima, de luta, de perseverança. Mas o texto nos remete que aquele que trabalha realmente, por mais que isso lhe doa, quando ele colher o fruto, será um tempo de alegria e de júbilo. Israel ainda vivia um tempo de luto. Eles estavam prestes a sair da Babilônia, prestes a sair do cativeiro. Há muita lágrima, há muito choro, há muita incerteza, muita dúvida. Mas eles sabem que quando chegar àquela terra, será um tempo de alegria. Quando eles verem de novo o Monte Sião à sua frente, será um tempo de bonança, um tempo onde Deus os alegrará. Irmãos, a vida do cristão não é fácil. O Senhor Jesus nunca prometeu que nós teríamos vida com total alegria todos os dias, sem aflições, sem adversidades, sem lágrimas. Não. O Senhor Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflições. O Senhor Jesus nos diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a tua cruz e me siga. O mundo é um mundo de dores. Há a promessa de que nós comeremos o nosso pão através do nosso suor e do nosso trabalho. Nós devemos trabalhar, devemos entender que o dia a dia é duro, mas haverá um momento de nos regozijarmos, o momento de cantarmos louvores e o momento de, em alegria, trazer os nossos feixes e consumir o fruto do nosso trabalho. Todo trabalho tem uma recompensa, não se esqueça disso. Se você trabalha no dia a dia, é por uma recompensa no final do mês. Se você luta, acorda cedo e vai à labuta do dia a dia, é porque terá uma recompensa. Saiba que enquanto nós trabalhamos, o Senhor trabalha por nós. Você não trabalha sozinho. Você não está sozinho. Se você nasceu de novo, você tem a promessa de Cristo que diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Cristo está conosco em cada obra, em cada feito, em cada tarefa que executamos, em cada semente que lançamos na terra. Lançamos com a mão daquele que tudo sustenta. Não se esqueça disso. Por mais que hoje doa o nosso trabalho, por mais que hoje nós choremos pela labuta, pelas dificuldades do dia a dia, lembre-se que haverá a época da colheita. Seja do nosso trabalho cotidiano, seja da nossa vida cristã. Haverá o dia em que o Senhor Jesus virá a este mundo e resgatará os seus. E será um dia de imenso regozijo para cada coração de carne que o Espírito Santo colocou. Será um dia de alegria que nunca terá fim. Aguente firme a batalha. Segure-se mais um pouco. Peça a Deus que nos restaure. E entenda que no fim nós colheremos com júbilo. No fim, nossos frutos estarão diante de nós, numa mesa colocada pelo próprio Senhor Jesus, que diz que Ele nos servirá num banquete celestial. Irmãos, sonhe como Israel sonhou. Medite nas verdades de Deus. Medite na Escritura, nas promessas que o Senhor Jesus te faz. Medite, pegue-as para si. A palavra de Deus, quando lançada, não volta vazia. Agarre-a. Cada promessa que está escrita aqui é direcionada aos filhos de Deus. Você é um filho de Deus? Então essas promessas é para você. Sonhe. Sonhe. Deus nos deu essa capacidade incrível de sonhar. Mas não com coisas fúteis, mas com aquilo que os nossos olhos um dia contemplarão de verdade. Lembre-se que o Senhor diz que os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Paulo escreve dizendo que o que ele tem para nós é muito mais do que nós pedimos ou pensamos. É algo que nós não podemos mensurar. Sonhe com isso. Se o mundo te aperta, sonhe com um dia em que você estará diante do Cordeiro de Deus, louvando e engrandecendo o nome dele. E ouvindo aquela voz dizer: venha, bendito do meu Pai, para o reino que te foi preparado antes da fundação do mundo. Há um reino preparado para nós. O Senhor Jesus diz que Ele foi preparar-nos lugar. E um dia voltará, para que onde Ele esteja, estejamos nós também. Ah, meus irmãos, quantas promessas, quantas sementes há nesta palavra. Pegue-as para você. Cante com júbilo as coisas que Deus já fez por ti, sabedores de que Ele fará muito mais do que nós pensamos ou imaginamos que Ele possa fazer. Como Deus é bom. Israel cantava esse salmo, peregrinando. E para concluir, não se esqueça, a palavra nos diz que nós somos peregrinos nesta terra, como escreve o apóstolo Pedro em uma de suas cartas. Nós somos estrangeiros neste mundo. Nós estamos indo em direção ao nosso verdadeiro lar, à nossa verdadeira nação, ao lugar verdadeiro em que Deus preparou para nós. Enquanto vivemos neste mundo, saiba que essa jornada deverá seguir. Mas ela não precisa ser uma jornada dura ou triste. Lembre-se que Deus é um Deus bom. Então cante louvores
enquanto nós caminhamos até a terra que Deus nos prometeu. Israel teve a sua nação restaurada. Os muros de Jerusalém foram reconstruídos. O templo foi erguido novamente. E Deus foi adorado de novo. Que assim seja conosco. Que chegamos num dia em que Cristo voltar para restaurar todas as coisas, para dizimar todos os inimigos, colocar os inimigos debaixo de seus pés, para que nós possamos viver este sonho chamado vida eterna. Sonhe com isso, irmãos. Essa é a palavra que nos dá força. Isso é o que Deus nos garante. Sim, coisas grandiosas o Senhor fez por nós. Por isso, nós estamos alegres. Levante-se em alegria e vamos orar a Deus. Vamos agradecer esse Senhor maravilhoso. Senhor Deus e Pai, bendito é o Senhor, Pai, que nos restaura, que nos traz ao teu convívio, que transforma pecadores em filhos de Deus. Ô Senhor, quantas promessas o Senhor tem para nós. Promessas verdadeiras, promessas de vida abundante, promessas que ninguém pode nos retirar. Que o teu Espírito Santo nos convença disso. Que a alegria verdadeira seja preenchida em nossos corações, Pai. Que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça em nós. Oh, Pai, o Senhor tem infinitas misericórdias. A Tua palavra diz que as Tuas misericórdias não têm fim. Existem irmãos aqui, Pai, que passam por labutas dia a dia. Só o Senhor conhece e sabe o que se passa em cada um dos corações que aqui está. Sonde os corações, ó Deus. Sonde, pois o Senhor esquadrinha e sabe de todas as coisas. Coloque esta mensagem na mente e nos corações de meus irmãos, de que esta batalha, esta luta, essa peregrinação não é em vão, que eles não estão sozinhos no dia a dia, que o Senhor Jesus lhe é companhia e segurança. Oh, Pai, aqueles que estão doentes, que o Senhor possa lhes dar ânimo, que o Senhor possa lhes resgatar a fé e o ânimo, entendendo que não é a doença que os separa do Senhor. Aqueles que estão em dificuldades financeiras, que têm alguma questão humana a lidar, que o Senhor possa lhe dar o consolo e o refrigério do dia a dia. Que os meus irmãos saibam, Pai, que o Senhor é com eles. Que o Senhor possa abraçá-los e guiá-los nesta jornada. Que assim como Israel voltou para Sião, cantando louvores de alegria ao Senhor, que as nossas vidas sejam uma eterna canção em prol da Tua glória e do Teu louvor. Obrigado, Pai. Obrigado porque a igreja ainda persiste neste mundo mau. Obrigado porque o Senhor ainda derrama a Tua graça através da Tua palavra verdadeira. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não abandona aqueles que correram para os Teus braços. Oh, Pai, eis aqui o Teu aprisco, o Teu rebanho. Cuide, bom pastor, de cada um de Tuas ovelhas. A Ti, Senhor, nós louvamos. E eu peço, receba mais este louvor da boca dos Teus filhos. Obrigado, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, podem se assentar, a gente já vai chegar para o fim do culto. Vamos passar para os momentos das ofertas e das contribuições. Se você pode e deseja, assim, em seu coração, ajudar esta igreja a continuar levando a palavra, a continuar de portas abertas, recebendo a todos que aqui adentrarem, ajude-nos. Saiba que isso também é uma forma de lançar a semente, para que nós possamos, com alegria, colher os frutos que Deus tem por nós. Se você pode, o irmão William vai passar aí o envelope. Aqui tem também as contas que você pode contribuir. À frente de sua cadeira tem um QR Code. Ajude esta igreja, ajude-nos a avançar em prol do reino de Deus. Vamos ficar de pé então e agradecer a Deus. Eu já encaminho para o final. Se você pode, fique de pé, vamos orar mais uma vez ao Senhor, agradecer pelas ofertas, agradecer por Ele nos sustentar e nos guiar todos os dias. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Senhor. Pai, queremos louvá-lo e agradecer por tudo que o Senhor faz por nós. Porque todo o sustento que nós temos e tudo aquilo que necessitamos provém do Senhor. Nada no qual nós temos, nós assim o temos sem que o Senhor tivesse nos dado. A palavra diz que sem o Senhor Jesus, nada podemos fazer. E nada podemos fazer, Pai, sem o Senhor. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor sustente e mantenha cada um dos meus irmãos em seus trabalhos, em seus negócios, em suas atividades, que nada lhes falte, que aquilo que é necessário para a vida de cada um e de suas famílias seja dada ao Senhor. Que o Senhor dê ânimo para que esta igreja trabalhe, que o Senhor dê saúde e força para que nós possamos correr atrás do nosso pão, mas que o Senhor também abra as comportas do céu, mandando chuva para regar, para que nós possamos colher os frutos de nosso trabalho. Pai, obrigado por sustentar esta igreja, esta comunidade. O Senhor sabe da veracidade e do coração de cada um que aqui está. Que o Senhor possa, Pai, abençoar a generosidade, o empenho, o compromisso de cada um. Que o Senhor possa, Pai, não nos deixar faltar nada nesta igreja. Te agradeço, Senhor, por tudo quanto o Senhor faz por nós. A Ti nós louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que pode, traga ao gasofilácio a sua oferta, a gente já vai encerrar daqui a pouco. Vou passar aqui para a Angélica, ela tem um recado a nos dar e a gente já faz a oração final. Amém. Gente, pode se sentar. Quero falar com vocês. Todos viram aqui na frente que está faltando alguma coisa, né? A igreja ficou um pouquinho mais feia, mas aqui nós tínhamos um púlpito e foi retirado esse púlpito por motivo de segurança. Nós não queríamos que os nossos pastores pagassem um pequeno mico aqui na frente. Gente, o púlpito aqui tinha chovido e ele ficou todo mofado, né? Ficou muito feio, a madeira estava toda inchada. Então teve que tirar o púlpito. Então estava muito perigoso, né? Eles ficarem aqui em cima, né? Não só eles, mas qualquer pessoa, né? Ficar aqui em cima, quebrar e acontecer algum acidente. Então nós tivemos que tirar. E ficou muito feio, não sei se para vocês que ficam no fundo, se fica difícil de enxergar. Então nós queremos muito fazer um púlpito novo. Então eu estou aqui com o meu baldinho bonitinho
Para a gente poder, né, tem aquela questão dos muros de Jericó, né, que levantaram os muros de Jericó, construção. Então aqui como igreja nós vamos levantar o púlpito da igreja Atos. Então lembra quando foi para a gente comprar as cadeiras da igreja? Todo mundo juntou, todo mundo se esforçou e a gente comprou. Então agora eu gostaria de pedir, com muito carinho, né, com muito amor, que todos vocês pudessem ajudar a contribuir. Angélica, eu posso contribuir comprando os materiais, eu posso contribuir com um pedreiro, eu conheço um pedreiro, eu quero ajudar com o pedreiro. Então da forma como você pode, né, da forma como você dá conta, e a gente juntos podemos fazer o melhor para a nossa igreja. Então eu vou deixar o baldinho aqui. Se hoje você pode com uma moedinha de R$1, é com a moedinha de R$1. Se você pode da forma como você quiser. Então, conforme você pode, você vai ajudar. E o tempo que for necessário, a gente vai juntar esse dinheiro para a gente construir aqui, tá bom? Então eu agradeço e o baldinho vai ficar aqui, tá? Amém. A ideia, pessoal, é a gente construir um púlpito de cimento mesmo, de concreto, né? Então, o custo aí é cimento, mão de obra, areia, né? Quem sabe da construção civil sabe. Acho que se a gente fizer um esforcinho, nós bem breve fazer isso, tá bom? Antes dos irmãos saírem, tem um folhetim da semana, lembrando que todo domingo nós fazemos um folhetim. Eu, o pastor Jeová, o pastor José Carlos, cada semana tem escrito uma palavra. Leve o folhetim para casa, leia a palavra. Lembre-se que é a palavra de Deus que nos edifica. Vamos nos levantar, ficar de pé e fazer a oração final? Quarta-feira nós temos culto às 20 horas. Vamos então orar e agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito é o Senhor por todo sempre. Pai, te agradecemos por mais um culto. Nós esperamos humildemente que o Senhor tenha se agradado deste culto, porque o culto é para o Senhor. Sempre foi e sempre será. Os louvores, as orações, até mesmo a palavra vem de ti, Pai, e volta para o Senhor. Que o Senhor possa receber esta singela homenagem, este singelo culto como adoração a Ti, Pai. Pai, te peço também que abençoe a nossa semana, que guarde a cada um de nós, guarde os meus irmãos, que o Senhor possa levá-los para suas casas em segurança, que o Senhor lhes dê uma semana abençoada e guardada pelo Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um dos que aqui estão, Pai. Nós te agradecemos e louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Está encerrado, que Deus leve em segurança e abençoe a sua semana. Até quarta-feira, se Deus quiser.